A metaética é o ramo da ética que investiga os fundamentos e origens da ética, dos objetos éticos, dos juízos éticos. O Moore vai ser quem vai reivindicar a existência de um campo assim, em uma época em que os filósofos estavam, como sempre fizeram, indo direto propor éticas normativas. Devemos agir assim, devemos nos comportar de tal modo, mas espera aí, o que é o bom em primeiro lugar, que fundamenta esses deveres? Porque a gente visa o bem, a gente visa o bom, mas o que é isso em primeiro lugar? Então é isso que a metaética vai investigar e que Moore vai reivindicar antes de sair propondo éticas normativas. E fazendo isso ele vai chamar a atenção para esse dado importantíssimo da autonomia da ética, que a liberta de tentativas reducionistas, digamos assim, de fazer a ética ser reduzida a ciências naturais e empíricas, tá? Como o evolucionismo. E Moore vai demonstrar que isso é impossível. E a gente vai ver por que nessa aula. Então, o que é curioso do Moore também é que ele vai ter uma abordagem bastante distinta dentro da própria metaética que ele está inaugurando, que é o intuicionismo, que dentro do realismo moral, que é o ramo da ética e da metaética, que acredita que propriedades morais existem realmente, não são só conceitos, invenções, abstrações, então o certo e o errado existem, o bom e o ruim existem, digamos assim. Há duas grandes vertentes que disputam. O naturalismo, que vai defender que o bom pode ser reduzido a propriedades naturais, como, por exemplo, o prazer, ou o bem-estar, ou a felicidade, que pode ser quebrado, né, em certos hormônios, estímulos, acontecimentos, fatos empíricos. E os intuicionistas, que vão dizer que não, que existe um outro tipo de forma de existência, digamos assim, de certos objetos que coabita a realidade com esses fatos naturais. Isso é, fatos não naturais ou propriedades não naturais que são de caráter não físico, e Moore vai dizer são simples e indefiníveis, como por exemplo, uma cor, como o amarelo, ou os números, né, coisas que não são físicas, mas que existem, e que a gente sabe que existem porque fazem parte da nossa fundamentação científica, e tem resultado, e tem comprovação, enfim. O Moore vai incluir a moral nessa categoria, e por isso ele vai ser um intuicionista ético. No meu trabalho da tese de doutorado, eu busco fazer uma defesa do intuicionismo ético a partir do estado da arte de hoje, das discussões metaéticas. Então eu preciso estudar bastante o Moore, assim como intuicionistas contemporâneos, como Michael Hilmer, que já esteve aqui no canal dialogando comigo. Vale muito a pena você conhecer o pensamento dele também, clicando aqui em cima nesse card. Robert Aldi, entre outros. E dois livros que eu vou indicar também para vocês se aprofundarem são esse aqui, do professor e filósofo Darley Dallagnol, que também é uma autoridade em Moore, e aqui o nosso compatriota lá da UFSC, que escreveu esse livro, Ética, História e Filosofia da Moral, assim como ele tem um livro sobre o valor intrínseco também, que é uma ideia do Moore, mas aqui ele faz observações muito perspicazes de erros que geralmente as pessoas cometem lendo o Moore e que a gente vai abordar no final dessa aula. E o metaética, algumas tendências de três grandes pensadores da metaética contemporânea: Stephen Darwell, Alan Gibbard e Peter Railton. E eles vão apontar bastante também para esse lado da autonomia da ética que Moore vai delinear com o Principia. Assim como fazer boas caracterizações do seu famoso argumento da pergunta aberta. Moore parece ter, de fato, apontado para algo importantíssimo. Se os conceitos éticos são sui generis, de um tipo diferente dos outros conceitos, naturais ou metafísicos,
Então é necessário respeitar a especificidade e a autonomia da investigação ética diante das pesquisas de outra espécie, sejam investigações empíricas das ciências naturais, sejam de outra ordem qualquer, por exemplo, aquelas que postulam entidades transcendentes. Assim, as investigações biológicas de Darwin, as filológico-históricas de Nietzsche, as economicistas de Marx e as psicológicas de Freud não levariam em conta a especificidade dos conceitos éticos, ou seja, que eles não são naturais. Em outros termos, não seria possível reduzir conceitos éticos a outros tipos de conceitos. Então, isso garante a relevância e a autonomia do campo de investigação científico da ética, que é um dos mais fortes e cruciais da filosofia contemporânea. No mundo contemporâneo tão marcado pelas ciências empíricas, a ética continua sendo necessária, continua sendo fundamental e que não se deixa reduzir às ciências empíricas.